Pessoal, bem-vindos ao canal Sacando Matemática. Veja esse gráfico. Esse gráfico é semelhante ao de uma função exponencial. Aqui foram dados 3 pontos. Os valores de x, 1, 2 e 3 e os f de x, f de 1, f de 2 e f de 3. Diz assim um problema. Os números f de 1, f de 2 e f de 3, que é f de 3, tá? Estão em PG, ou seja, eles formam uma progressão geométrica. E ainda, a soma de f de 1 mais f de 2 mais f de 3 é 39 sextos. E o produto de f de 1 vezes f de 2 vezes f de 3 é 125 sobre 27. O problema pede para determinar esses números. Então veja bem, aqui está o cerne da questão. Se os números formam a PG, foi dada a soma deles, foi dado o produto deles, existe uma forma particular de resolver esse tipo de problema, que é a seguinte: você chama o termo de meio de x, o antecessor é x dividido pela razão, o sucessor é x vezes a razão. X vezes a razão e x dividido pela razão, porque em toda PG isso é verdadeiro. Tá? Beleza? Até aí? Então nós vamos chamar de x esse x sobre q e esse x vezes q. Tá? Então eu vou pegar aqui um papel. O problema então fica assim, ó. Nós vamos montar um sistema, resolver o sistema. Então vai ficar assim, ó. X sobre q. Não, a caneta não é essa não. Pera aí. Caneta, ela apareceu aqui. X sobre q mais x vezes q. Isso aí dá quanto que está lá no problema? Isso aí é 39 sextos. Você entendeu? Eu estou substituindo o f de 1, f de 2, f de 3 pelos termos de uma progressão geométrica. X vezes a razão, x dividido pela razão. E ainda, x sobre q vezes x vezes q, isso aí é 125 sobre 27. Nós temos aqui um sistema para resolver. Nesse sistema, eu vou descobrir x e depois a razão. Aí fica fácil escrever os números, tá? Então vamos lá. Veja na segunda equação. Na segunda equação, como é um produto, eu posso dividir a razão que está no numerador pela razão que está no denominador. Dá 1, não é? X vezes x é x elevado ao cubo. X elevado ao cubo é 125 sobre 27. Se x ao cubo é isso, x é a raiz cúbica desse valor. Então x vai ser raiz cúbica de 125 sobre 27. Quanto que é isso? Então vai ficar raiz cúbica de fatora 125 dá 5 elevado ao cubo. Fatora 27 dá 3 elevado ao cubo. Isso fica assim, não é? Eu posso colocar dentro de do parênteses 5 terços elevado ao cubo, né? Porque ambos estão elevados ao cubo. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? 5 terços. Não é? Porque raiz cúbica de um valor elevado ao cubo. 5 terços. O que é 5 terços? É o valor de x, veja bem. Ou seja, já achei o termo do meio. O termo do meio eu já achei, 5 terços. E agora para achar os outros? Aí substitui os 5 terços lá, né? Substitui os 5 terços agora na equação da soma. Porque se eu substituir aqui eu não vou chegar a lugar nenhum, certo? No da soma, então substituindo na equação da soma, nós vamos ficar assim com 5 terços sobre q, equação da soma, mais x é quem? É 5 terços, mais 5 terços vezes a razão. 5 terços vezes a razão q, isso aí é igual a 39 sextos.
Você está vendo que essa equação vai nos dar o valor da razão? Tá? Então veja lá. Qual é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo comum aí é o quê? 6 e 3 é 6. Mas tem a letrinha Q. Então o MMC é o quê? 6Q. Vamos lá então. 6Q dividido por quê? Dá 6. 6 vezes 5 terços. Não é isso? Ah, vamos transformar isso aqui primeiro. 5 terços sobre quê? Faz lá no cantinho para você ver. O que é 5 terços sobre quê? É 5 terços. Divisão não é multiplica pelo inverso, vezes 1 sobre quê? Isso vai ficar o quê? 5 sobre 3Q. Então aqui, essa fração aqui, vai ficar 5 sobre 3Q, correto? O 3 está no denominador, vai multiplicar com a razão. Mais 5 terços, eu estou repetindo, mais 5 terços que é igual a 39 sextos. Então vamos lá. 6Q dividido por 3Q dá 2. 2 vezes 5, 10. Mais 6Q dividido por 3 dá 2Q. Vezes 5, 10Q. Mais 6Q dividido por 3 dá 2Q. Vezes 5 dá 10Q. Vezes Q, 10Q ao quadrado. Entendeu isso? 6Q por 3 não dá 2Q. 2Q e Q vezes Q não é Q ao quadrado. 6Q dividido por 6 dá Q. Q vezes 39, 39Q. Equação de segundo grau que está aparecendo aí para a gente calcular a razão. Então vai ficar assim, ó. 10Q ao quadrado, não existe outro termo ao quadrado, só esse. Agora aqui existe um termo com Q e esse também. Esse não vai passar para o primeiro membro. Então vai ficar 10 menos 39, vai dar menos 29Q. Mais 10 igual a quanto? Igual a zero. Equação de segundo grau na variável Q. Vamos calcular o delta? O delta é B, quem é o B? Menos 29 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 10. Aqui é 10, né? Eu escrevi 1, mas aqui é 10. Vezes 10. 29 ao quadrado vai dar 841. Menos 100 vezes 4, 400. 841 menos 400 é 441. 441 tem raiz inteira. A raiz é 21. Raiz de 441. Então agora a forma de Bhaskara. Q é igual. Oposto de B, mais 29. Mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 441 é 21. Dividido por 2A. 2 vezes 10, 20. Aqui você vai achar o valor para dois valores da razão. 29 mais 21, 50 dividido por 20. 50 dividido por 20, corta o zero em cima, o zero embaixo, 5 meios. Está aqui uma razão, 5 meios. E a outra razão? 29 menos 21 dá 8, 8 sobre 20 é 4 sobre 10, e 4 sobre 10 é 2 sobre 5, simplificando. Confere, depois você volta a fita e faz as continhas para você ver. Então você tem uma razão, essa razão não é maior que 1, aqui você vai obter o que? Uma PG crescente. Está lembrado do primeiro vídeo? Quando a razão é maior que 1, a PG é crescente. E quando a razão está entre 0 e 1, ó, 2 quintos. 2 quintos não é maior que 0, não é menor que 1. Quando a razão tem entre 0 e 1, a PG é o quê? Decrescente. Então, nós temos duas PGs aqui. Elas têm os mesmos elementos, só que uma é crescente, a outra é decrescente. Quais são essas? Quais são? Nós agora já podemos escrever. Qual a razão? 5 meios. Como é que vai ficar a PG? Vamos escrever ela aqui.
O primeiro termo é o quê? É o x, que é 5/3, a ele aqui, dividido pela razão 5/2. Então vai ficar 5/3 sobre 5/2. Daqui a pouco a gente faz a conta. Esse é o primeiro termo. E o termo do meio não é o x? O termo do meio é 5/3. E o outro é 5/3 vezes a razão. Ou seja, 5/3 vezes a razão, que é o quê? 5/2. Vamos fazer essas continhas? Quanto que é 5/3 dividido por 5/2? Faz aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, nessa bagunça. 5/3 dividido por 5/2. 5/3 dividindo é multiplicar pelo inverso, vezes 2/5. Isso vai dar o quê? 2/3. Está aqui o primeiro termo. E o do meio é 5/3. E o terceiro, 5 vezes 5, 25/6. Está aí uma PG. Está aí os três termos. Aquele F1, F2, F3. Está lembrado que o F2 é o do meio? Lá no gráfico? F1, F2, F3. F2 é o do meio. F1 é o menor deles. E o F3 é o maior deles. A outra PG, com a razão 2/5, com a razão inversa, vai dar a mesma PG, só que decrescente no sentido inverso. Ou seja, 25/6, que é o maior número, o do meio, que é 5/3, e o menor deles, que é o que? 2/3. Uma crescente, outra decrescente. Beleza? Então, encontramos o que aí? O F, esse aqui é o F1, esse é o F2, esse é o F3. Tá bom? Ó, F1, F2, F3. Aqui está na ordem inversa, né? Porque a razão é inversa. Essa é crescente, essa é decrescente. Beleza, né? Bacana o problema? Então, meus caros amigos, minhas caras amigas, volta a fita. Olha esse gráfico direitinho, vê a substituição que eu fiz dos F's aí, né? Então, repetindo rapidinho, tá acabando o tempo. Sempre que você tiver a soma de 3 números consecutivos de uma PG e o produto dos mesmos números, você forma as equações desse tipo. O do meio é x, o sucessor é x vezes q e o antecessor é x sobre q. Beleza? Um abraço, peço que se inscrevam no canal. Tchau, tchau.